E aí galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre matemática básica, hoje irei fazer com vocês um estudo sobre expressões algébricas. Então, se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe seu like no vídeo e também que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Olha só, pessoal, o que são expressões algébricas? Uma expressão algébrica é uma expressão que envolve números, letras e operações. Elas são parecidas com as expressões numéricas. A diferença é que nas expressões numéricas envolve apenas números e operações. E aqui nas algébricas nós vamos ter números, letras e operações. Então vai incluir aqui, além de números e operações, as letras. As letras são os destaques, beleza? E aqui, para a gente entender melhor o que são expressões algébricas, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Aqui se trata de uma figura plana. Aqui é um retângulo. E apenas com esses dados aqui, olha só que o comprimento mede A e a largura mede B, nós vamos conseguir aqui montar uma fórmula para o perímetro e para a área. Então, primeiro, queremos saber aqui qual é o perímetro dessa figura. Lembra que a fórmula do perímetro é igual à soma de todos os lados da figura do retângulo, então você vai ter que somar todos os lados e aí você vai encontrar o perímetro. Então é o que? É A mais B mais esse lado é igual a esse, então esse lado aqui também mede A. Então mais A mais esse lado aqui, olha, mede B também, é igual a esse outro lado, então mais B. Então aqui olha só que nós encontramos A mais B mais A mais B. E aqui, como nós temos dois termos semelhantes, olha só, esse aqui e esse aqui, nós podemos fazer ainda uma simplificação. Então o perímetro é igual ao quê? A mais A. Se você tem aqui A mais A, é o mesmo que 2A. Mais, se você tem aqui, olha, B mais B, é o mesmo que 2B. Aí lembra, olha só, que aqui não aparece o sinal de multiplicação. Há casos em que não vai aparecer, mas saiba que se você tem aqui em expressão algébrica um número e uma letra, mesmo que não tenha o sinal de multiplicação, é subentendido que aqui há uma multiplicação, beleza? Então aqui é 2 vezes A mais 2 vezes B. Aí lembra o seguinte, o 2, que é o número, ele é chamado de coeficiente e o A, que é a letra, é chamado de variável. Então, 2 coeficiente, B variável. Então, é bem simples. Agora vamos montar aqui a fórmula da área. Área é o quê? Para sabermos a área do retângulo é base ou é comprimento vezes largura. Então é o que? É A vezes B. E aí nós encontramos a fórmula aqui da área dessa figura. Então vamos supor que eu peça aqui que atribua valores a A e a B. Uma questão pede que atribua valores a A e a B, para que você saiba aí qual é o valor do perímetro e da área. Vamos supor que A aqui é igual a 5 e B é igual a 3. Então, quando A é igual a 5 e B é igual a 3, qual é o valor do perímetro e qual é o valor da área? O que você vai fazer é substituir, olha só. Perímetro é igual a 2 vezes A, qual é o valor de A? É 5. Então, 2 vezes 5 mais 2 vezes qual é o valor de B? B igual a 3, 2 vezes 3. Então, o perímetro vai ser igual a 2 vezes 5 dá 10, mais 2 vezes 3 dá 6. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a 16. Então, encontrou aqui, olha só, o valor do perímetro. E qual é a área quando A é igual a 5 e B igual a 3? A área vai ser igual a 5, substitui A, vezes 3, substitui B. Então, a área é igual a 5 vezes 3, o resultado é 15. Então, a área dessa figura vai ser 15.
bem legal, bem simples. Então, temos aí uma primeira noção do que é uma expressão algébrica. E aqui nós temos mais dois exemplos também. Então aqui é o seguinte, nós podemos usar esses exemplos para determinadas situações. Por exemplo, se nós temos aqui, olha, 5 vezes x mais 10. Lembra que o 5 é o coeficiente, o x é a variável, porque ela pode variar, pode ser vários números diferentes, mais 10. 10 também é um coeficiente. Eu posso usar aqui essa expressão algébrica para determinar uma situação. Por exemplo, numa certa corrida de táxi, o motorista cobra R$ 10 como valor fixo e R$ 5 por quilômetro rodado. Então, X vai representar os quilômetros rodados. Agora, vamos supor, se eu rodar 1 quilômetro com esse taxista, ou seja, eu vou rodar 5 vezes 1 mais 10. Então, eu vou pagar rodando 1 quilômetro com esse taxista, 5 vezes 1 dá 5, mais 10, 15. Então, eu vou pagar R$ 15. Se eu rodar 3 quilômetros, eu vou pagar quanto? 5 vezes 3 mais 10. 5 vezes 3 dá 15, mais 10, 25. E também vamos supor que eu rode 10 quilômetros. Então vai ser o quê? 5 vezes 10 mais 10. 5 vezes 10 dá 50, mais 10, 60. Então eu ia pagar R$ 60. Então nós usamos também expressões algébricas para determinadas situações. Temos aqui mais um exemplo, olha só. Eu posso dizer aqui, uma determinada bala custa R$ 2. E aí a variável y vai dizer a quantidade de balas que eu comprei. Quanto eu vou pagar se eu comprar uma determinada quantia y de balas. Vamos lá. Se eu comprar uma bala, eu vou pagar quanto? 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou pagar R$ 2. Se eu comprar duas balas, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu ia pagar R$ 4. Se eu comprar 5 balas, 2 vezes 5, então dá R$ 10. Agora, se eu comprar 10 balas, então vai ser o quê? 2 vezes 10, que vai dar 20. Então, pagaria R$ 20. Então, olha só, são situações em que as expressões algébricas elas se encaixam. E aqui eu tenho mais alguns exemplos de expressões algébricas. Então aqui, olha só, nós temos A mais B mais C. É um exemplo de expressão algébrica. Lembrando aqui, olha só, que quando nós temos apenas a variável, fica subentendido que há um 1 multiplicando essa variável. Então é o que? Aqui é a mesma coisa de 1 vezes A, 1 vezes B e 1 vezes C. Não precisa aparecer porque 1 vezes A dá A, 1 vezes B dá B e 1 vezes C dá C. E aqui, 4z menos y. Então aqui é outro exemplo de expressão algébrica. X ao quadrado. Temos aqui mais um exemplo. Menos 3 meios vezes x vezes y ao quadrado. Outro exemplo aqui de expressão algébrica. Não esquece que se tiver aqui o número acompanhado das letras, há uma multiplicação, olha só, entre elas. Então, é importante que você saiba disso. Então, pessoal, é isso o nosso primeiro conteúdo. Vamos dar sequência, vamos falar mais ainda sobre expressões algébricas, mas por hoje é só, beleza? Agradeço e até o próximo vídeo.